Olá, eu sou Gabriel Rossini da turma 1A. Meu trabalho envolve o projeto da coleta seletiva, que se resume a solicitações de novos lixeiros, dependendo da demanda local do nosso campus. Eu fiquei responsável por uma parte do lado do servidor. Estou usando Node.js e Express para tratar dos pedidos do cliente, especificamente de registro de novo usuário, login do usuário e o logout. Os principais conceitos do curso utilizados para o desenvolvimento desse programa foi os operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos, variáveis, arrays, objetos, estrutura de decisão e de repetição e alguns conceitos a mais que eu, não do curso, mas que eu olhei por fora, um servidor, métodos de pedidos de HTTP. E agora eu vou mostrar um pouco do que foi feito, as principais partes do código. Bem, vamos lá. Aqui está a parte principal do código, funciona como o nosso main. O que tem aqui? Eu tenho a inicialização, declaração do nosso Express, que é o framework que a gente usa para a biblioteca, na verdade, que a gente usa para poder rodar o servidor, sem que ele fique muito complexo de usar, sem que tenha que utilizar toda aquela parte do HTTP, do Node.js. Aqui temos várias variáveis que eu estou alocando, requerindo essas bibliotecas aqui, que tem várias funções úteis para realizar nosso programa. O primeiro aqui é o Express, é a base de tudo. Aí temos aqui uma seção, Express Session, que serve para armazenar a seção do nosso cliente, ou seja, quando alguém faz um login, e eu quero que aquele login persista mesmo após um refresh da página, ou então que ele saia para outro lugar, ou que o servidor sem querer reinicie. Aí eu uso essa session. E aqui tem o Express MySQL Session. Esse require aqui dessa biblioteca vai retornar uma função aqui. E no argumento dessa função eu coloco, no parâmetro, né, eu coloco a sessão, a session aqui. E aqui eu vou chamar de MySQL Store, que é basicamente uma tabela onde eu vou guardar os dados da sessão. O decrypt eu vou usar para fazer o hash da senha e guardar no banco de dados da tabela do usuário. Aqui a gente pega o nosso app, a gente instancia um novo app. Isso aqui é a porta que a gente está rodando o servidor. Esse é basicamente um export de funções do banco de dados que eu elaborei aqui. Eu fiz o requerimento da biblioteca do MySQL e do biblioteca útil, que eu uso para transformar uma das funções do MySQL em assíncrono, para poder utilizar o await e resolver alguns bugs que eu estava enfrentando durante o desenvolvimento. Pronto. Aqui temos a primeira função, que ela cria uma conexão com o novo banco de dados. Eu utilizo a função do MySQL Create Connection e o parâmetro é um objeto com as opções da conexão. O host, que basicamente, por exemplo, onde que está hospedado o banco de dados, o usuário do banco de dados, a senha para acessar o banco de dados, o nome da tabela e a porta que a gente entra nesse host do banco de dados. E aqui ele retorna os dados. Pronto.
Aqui, essa função, ela cria, retorna retorna a função de carry, né, do nosso banco de dados, ou seja, a gente vai fazer um select ou então um insert na nossa tabela e a gente quer fazer isso e só continuar, ou seja, retornar a fazer outras coisas dentro da função atual quando esse carry tiver acabado. Então eu utilizei o util promiseify, que transforma o retorno dessa função na promessa do connection.carry, e o bind, né, que precisa fazer o bind do banco de dados para a função carry. Ele retorna essa função. Aqui temos a função connect, ela é async também, a gente pode usar o await. Ela basicamente retorna uma promessa em que se ele executa a conexão, aqui temos a função de callback, se não der nenhum erro, ele vai ter executado a conexão com sucesso e eu faço um log aqui para ter certeza que isso aconteceu. Caso contrário, ele faz o log do erro. Aqui para terminar, fechar a nossa conexão com o banco de dados de forma assíncrona também. Ele retorna uma nova promessa. Eu utilizo aqui a função da nossa conexão, função end, e tem aqui novamente o callback. Se ela for sucesso, a conexão vai ser encerrada. Ok. Caso contrário, vai fazer log do erro. E temos o Authenticate User, que serve para autenticar o nosso usuário. Primeiro, eu crio a conexão com o banco de dados. Depois, eu faço a nossa função assíncrona de carry. Aí aqui eu conecto ao banco de dados, utilizando a nossa conexão que a gente criou. Aí eu faço o carry do nosso user para selecionar exatamente o usuário que tem tanto esse mesmo nome de usuário que eu botei e senha do login. Aqui. Esses valores que estão aqui vão entrar aqui e o outro aqui. Esse ponto aqui é para selecionar todos que têm essa mesma característica, esses mesmos atributos. Porém, como cada um tem uma única combinação dessa, ou seja, apenas um usuário vai ter esse nome de usuário e essa senha ao mesmo tempo, então só vai retornar um aqui. Aqui eu vejo se a quantidade de usuários que ele retornou é maior que zero, né? Porque se for zero, quer dizer que ele não conseguiu usuário nenhum, aí eu retorno o define. Mas se ele for maior que zero, então eu retorno o primeiro usuário, né? Como só vem um, eu boto o ponto zero aqui, ele retorna logo o objeto do nosso usuário com os dados dele. Aqui tem o bloco try, né, catch, e também tem o finally, novidade que eu aprendi. Vamos lá. Primeiro ele tenta, ele faz a conexão, faz o carry, dará. Se der algum erro, aí vem para o bloco catch e faz o log do erro. Agora, o finally, independente de dar erro ou não, ele vai sempre executar esse await end async aqui, para terminar a conexão com o banco de dados. Aqui temos o Register New User, que eu vou explicar depois. Primeiro eu vou explicar a parte do login. Isso aqui também faz parte do Register New User, vou explicar depois. E aqui temos o módulo export para exportar essas funções que eu fiz aqui. Ok, voltando, continuando aqui. Aí temos o router, que é para organizar as rotas e os pedidos do HTTP. Pedido do tipo GET, que pede uma informação, um arquivo e tal, então post, faz um registro de novo usuário, faz login. Aqui tem o FS, é uma abreviação para File System. Não, esse aqui deixa eu voltar aqui, peraí.
path. O path é para formatar o local de cada arquivo que eu estou usando. Tipo, diretório raiz mais o login, aí coloca lá no nosso send file e ele envia o arquivo direitinho sem nenhum problema. Aqui temos o meu Session Manager, que eu fiz aqui para gerenciar as sessões. Tem aqui o verificar se ele está autenticado durante o login, né? Ele fez o login, ele vai remanejado para a sessão. Aqui, ele supostamente é para funcionar, né? A sessão ela é guardada no banco de dados MySQL e toda vez que ele troca vai para um outro host, ele muda de host, o root, aí ele vai requisitar os dados do banco de dados MySQL e verificar quem é o usuário que está nessa sessão, e cada usuário tem uma chave única, né? Só que tá dando algum erro, que eu não resolvi ainda, eu vou resolver. Então eu estou usando, por enquanto, essa alternativa, utilizando o Local Storage. Se o usuário não definido, não tiver nenhum usuário definido no Local Storage, ele retorna true. Caso contrário, falso. O problema disso aqui é que ele cria um arquivo temporário aqui dentro do servidor. E isso não é bom. A gente tem que... Vou tentar criar uma função, né, para fazer uma alternativa, já que o session não está funcionando. Isso fica para a próxima entrega. Botando aqui o index. Tá aqui o local storage, para a gente guardar a chave, já que o session não está funcionando. Aqui eu declaro um novo local storage temporário. Aqui eu inicio a tabelinha da nossa sessão, onde ele vai guardar os dados da sessão. Aqui, o que acontece aqui? Aqui tem as opções, mas não preciso usar essas opções porque aqui é basicamente os dados de conexão do banco de dados.